Então, vamos ao exemplo 2 de cálculo de volumes por integrais triplas, né, cada um com a sua complexidade. Claro, estou procurando trabalhar com integrais simples, né, mas nem sempre é possível fugir dessas integrais, de cair numa integral por partes, numa mais complicada. Mas esse aqui não vai ser tão complicado. Bom, primeira coisa, aqui ó, variação de z é entre um plano, z igual a x mais y mais 5, que é sempre para x e y positivos no primeiro octante, z é positivo, com o z igual a zero. Na verdade, esse é o plano do chão, é o x ou y. Então, esse aqui a gente poderia tranquilamente calcular por integrais duplas, mas vamos fazer por integrais triplas. E o que vai definir lateralmente o sólido são essas duas curvas, x igual a y ao quadrado e y igual a x quadrado. Talvez até tenha me confundido na hora, né? X igual a y ao quadrado e y igual a x quadrado. Bom, essas superfícies que vão definir lateralmente as curvas, com o plano x, o, y são parábolas. Então, se eu visse o volume superiormente, se eu fizesse uma vista superior, né? Então, a parábola y igual a x quadrado é uma parábola. Também tenho dificuldade de desenhar, né, usando a caneta, mas enfim. Então, essa aqui é a clássica parábola y igual a x quadrado. O que muda para x igual a y ao quadrado é o eixo de simetria, que o eixo de simetria é o eixo x. Então, essa parábola tem a concavidade para a direita. Então, essa é a parábola x igual a y ao quadrado. Então, isso que vai definir lateralmente, isso é importante. Então, a área que nós estamos querendo, né, aquela região retangular que define a integral dupla que a gente resolve no final, é essa região retangular. Então, isso significa que a gente precisa determinar as intersecções. Bom, uma intersecção aqui já só de traçar o gráfico é o zero. A gente precisa saber qual é esse outro ponto aqui para saber os limites de integração dessa região, né, que não é retangular. Então, a gente precisa fazer a intersecção de x igual a y ao quadrado com y igual a x ao quadrado. Vamos fazer por substituição. Se x é y ao quadrado e se y é x quadrado, a gente pode fazer, né, colocar um dentro do outro. Então, nós temos que x é igual a x na 4. Então, é x na 4 menos x igual a zero. Podemos colocar x em evidência. Então, para esse produto ser zero, ou x é zero, ou x ao cubo menos 1 é zero. Então, nós temos as duas intersecções. Ó, x igual a zero confirma a intersecção. E x ao cubo menos 1 igual a zero vem a ser x igual a 1. Então, aqui o x é 1. Nesse caso, se x é 1, o y também é 1. Isso é interessante porque se a gente quiser fazer, dependendo da ordem que a gente quer fazer, né, dx, dy, dy, dx, né, isso vai definir, a gente sabe que a variação de y é entre 0 e 1 e a variação de x também é entre 0 e 1, desde que a gente escolha a última para fazer, né? Então, vamos fazer dx dy ou dy dx? Bom, a primeira é dz, né? E aqui esse dz fica fácil, né? Porque z igual a zero é o plano do chão. Então, aqui a gente não precisa fazer muito esforço, né, para saber quem é a função piso e quem é a função teto, né? Que limita, que define, melhor dizendo, os limites de integração inferior, piso, e superior, teto. Bom, vou fazer na ordem dy, dx, porque é uma ordem que a gente está mais acostumado. Então, vou deixar constante variando de 0 a 1, o x variando de 0 a 1 por fim, e dy, porque lembrando que em dy, aqui as funções são dx. Então, aqui os limites de integração são funções de x. E aí a gente tem que olhar a nossa região retangular.
Quem limita inferiormente a região em X é a laranja e superiormente a verde. Isso para quem não for daltônico. Então, ó, a piso já posso colocar direto, porque ela já está em função de x, é x quadrado. Só que o limite superior, que é a verde, não está em função de x, está em função de y. Então, a gente isola y. Tá? Então, aqui nós temos os limites de integração. Esse não precisava apagar. X ao quadrado é raiz de x. Então, temos essa integral tripla. Pequena pausa. Então, já estamos no segundo exemplo. Lembrando que eu optei por passar por integrais triplas para não começar, melhor dizendo, coordenadas polares, para a gente continuar com coordenadas retangulares, que a gente está acostumado, e integrais triplas é só uma extensão do que a gente já vinha fazendo nas integrais duplas. Então, eu estou no exemplo 2, calcular o volume definido pelas superfícies z igual a x mais y mais 5, z igual a 0, x igual a y quadrado e y igual a x quadrado. O que fizemos até agora por integrais triplas é definir a variação de z, que é a primeira integral que a gente faz. Então, aqui, a gente sempre tem que estabelecer quem é a função piso e a função teto. Aqui não tem muita dúvida, porque uma delas é o z igual a 0, que na verdade é o plano x ou y, então não fica dúvida que esse é o piso. E esse outro z aqui, a outra variação de z, x mais y mais 5, está superior, né? Vai estar positivo, inclusive, acima do plano x ou y, então ela é a função teto. O que define os limites de integração, ó, inferior então é o piso, superior é o teto. Agora, para calcular a região que define lateralmente o sólido, aí a gente tem que ir para as outras curvas. Esse a gente passa mais trabalho, se a gente vê de cima para definir quem é essa região lateral, são duas parábolas, uma com a concavidade para cima, uma com a concavidade para a direita. Já fiz o cálculo da intersecção, para saber que elas se interseccionam no 0 e no 1. E se a gente for fazer na ordem dy, dx, né, a variação de x é entre 0 e 1. Se fosse dx, dy, a variação de y também seria entre 0 e 1. E aqui, ó, pensando nos limites de integração em relação a y, que era justamente onde eu estava quando tu chegaste, né? É a mesma coisa. Quem é que limita inferiormente a região? Quem é que limita superiormente a região? Inferiormente a laranja, que já estou com y igual a x quadrado, porque eu fiz a seguinte observação. Se eu estou calculando a segunda integral em relação a y, os limites de integração têm que ser funções de x. Aqui eu tentei fazer um psi, não um φ. Então tem que ser duas funções de x. Então, por exemplo, essa aqui verde que diz que x é y ao quadrado, não está em função de x, está em função de y. Então eu isolo y, né? Se x igual a y ao quadrado, essa parte em que a função é positiva, então eu posso dizer que y é raiz de x, o que vai definir o meu limite superior. Então, as duas funções de x. O que aconteceria se eu tivesse feito dx dy? Essa integral em relação a x teria que ser função de y. E aí, nesse desenho, o que ia acontecer? Se eu fizesse dx dy, aí eu teria que ver no sentido de x crescente, quem estaria acima e quem estaria abaixo. Acima seria a laranja, abaixo seria a verde. Seria o contrário. Né? Então, abaixo,
essa função de y já estaria pronta. E a função de cima seria a laranja, que não estaria em função de y. Então, por isso que eu teria que isolar. E, na verdade, né, daria o mesmo, só que na variável y. Mas aí que tá, nesse caso não faz diferença, até porque cria uma simetria, né? Mas caso a caso a gente tem que ver se faz diferença ou não. Tá? Então tudo isso nós temos que analisar e refletir. Tá? Vou apagar isso aqui que é extra. Então, ó, tudo isso com base que eu nem tô vendo quem é o gráfico. No material tem o gráfico. Eu coloquei agora, eu atualizei e botei o material. Ó. Só que também não fica muito ilustrativo. Então, olha só, o que são essas duas calhas? Vistas de cima são as parábolas. Né? Então, ó, como o eixo X é vermelho e o eixo Y é o verde, essa verde é a que tem simetria em relação... Na verdade, eu troquei as cores do desenho que eu fiz antes. Né? A verde seria a laranja e a rosa seria a verde. Né? Mas, enfim, elas são simétricas, então, só para a gente entender, ó, essas calhas definem o sólido lateralmente e esse laranja aqui é o plano. Né? E o plano XOY é o cinza, né? O Z igual a zero. Então, nota assim, ó, que na verdade, mesmo sabendo o gráfico, vendo o gráfico, não define muito as integrais, né? Os limites de integração a gente tem que fazer isso mesmo que eu fiz aqui pensando lateralmente. Né? A cota de Z é mais fácil, mas a lateral a gente vai ter que esboçar. Geralmente a gente não vai ter muita dúvida quem limita superiormente e inferiormente o sólido, que é a variação de Z. Então, integrar nem sempre é fácil. Essa é fácil. Então, de 0 a 1, de x² a raiz de x. E a integral de dentro, que é o que a gente tem que fazer primeiro, né? É sempre integral de dz. Com integrais triplas, esse ponto facilita. Porque a integral de dz, a primeira integral, é sempre z. Então, x mais y mais 5 é o limite superior e 0 é o limite inferior. Então, né, substituindo primeiro o superior e subtraindo o inferior. Nem precisava ter colocado 0 ali, né, na verdade. Então, x mais y mais 5 menos 0. Agora a gente vai calcular em y. A integral em y. Quer dizer que x é constante. Então, esse x é constante. Então, a integral é xy. E integral de y é y² sobre 2. E a integral de 5, que também é constante, é 5y. Então, no lugar do y é que agora a gente vai ter que substituir os limites de integração. Até eu vou fazer uma manipulaçãozinha aqui para facilitar a substituição. Eu vou colocar y em evidência, ó, porque x mais 5 é constante para y. Então, na hora de substituir o y, eu vou substituir uma vez só. Mais y² sobre 2. Talvez eu me arrependa no próximo passo, porque depois que a gente substituir, a gente tem que integrar em x, né? Mas para esse passo, pelo menos, vai facilitar. Ó, no lugar de y, que a gente tem que fazer a substituição dos limites de integração. Então, ó, no lugar do y, superior menos inferior. Agora, no y² sobre 2 também, até vou botar um meio na frente. Raiz de x², que é o superior, menos o x², que é o inferior. Acho que eu vou precisar de chaves. Dx.
Vamos tentar simplificar isso o máximo possível antes de integrar de novo. Aqui vai ficar a raiz de x ao quadrado, vai ficar x, aqui vai ficar x na 4. E aqui eu acho que a gente vai acabar tendo que multiplicar todo mundo por todo mundo. Então, x raiz de x menos x ao cubo, mais 5 raiz de x, mais, na verdade, 1 meio de x, né, porque raiz de x ao quadrado, e menos x na 4 sobre 2. Multiplicando todo mundo por todo mundo. O que acontece? Nada se junta aí. Que nós não temos nenhum termo semelhante. Nós temos x raiz de x, que na verdade, x raiz de x é x na 3 meios. Porque aqui vai ficar x na 1 e x vezes x na 1 meio. 1 meio mais 1, né? 3 meios. Menos x ao cubo, mais 5 vezes x na 1 meio, mais 1 meio de x na 1, menos x na 4 sobre 2. Vou botar 1 meio na frente. O meio é constante, né? Então, nada se junta aí, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5 termos para integrar. Não, acho que eu perdi alguma coisa, vamos ver. X raiz de x. Ah, eu perdi, ó. Eu fiz x raiz de x. X vezes menos x quadrado, que dá menos x ao cubo. 5 raiz de x, eu comi o menos 5x ao quadrado. Faltou menos 5x ao quadrado. Meu Deus, onde eu ponho agora? Eu esqueci esse último aqui. Menos 5x quadrado. Só que não tem nenhum outro x quadrado, então... A sorte é que tudo é x na n. Integral de x na n. Vai dar trabalho, mas vai ser fácil. Integral de x na 3 meios. X na 3 meios mais 1 sobre 3 meios mais 1, que é 5 meios. Integral de x ao cubo, x na 4 sobre 4. Integral de 5 vezes x na 1 meio, 5x na 3 meios sobre 3 meios. 1 meio de x, 1 meio de x ao quadrado sobre 2. Menos 1 meio de x na 4, menos 1 meio de x na 5 sobre 5. E menos 5x quadrado, menos 5x ao cubo sobre 3. Sorte que na substituição, como é 0 e 1, né, também não vai ficar tão difícil. Ó. X na 5 meios por 5 meios é 2/5 de x na 5 meios. Aí é que tá, eu não estou preocupada com esses expoentes, porque a gente vai substituir ou por 0 ou por 1. Se é 0, vai dar 0. Se for 1, vai dar 1. Então, na verdade, eu estou preocupada aqui com os coeficientes. Por isso que eu coloquei... dividido por 5 meios é 2/5. Menos x na 4 sobre 4. Aqui, ó, 5 dividido por 3 meios é 10 terços. Então, é 10 terços de x na 3 meios. Aqui vai ficar, o x na 2 vai ficar sobre 4. Aqui o x na 5 vai ficar menos x na 5 sobre 10. E o último não tem, aí já está prontinho. Menos 5x ao cubo sobre 3. Então, substituir por 0 e por 1. Na verdade, quando substituir por 0 e por 1, todos os x vão dar 1 e por 0 vai dar 0. Então, a conta é 2/5 menos 1/4 mais 10 terços mais 1/4 menos 1/10 menos 5 terços. Se substituir por 0, tudo vai dar 0, então eu não vou colocar na conta. O que eu vou fazer agora? Eu não quero passar trabalho. Então, eu vou fazer na calculadora 2/5 menos 1/4 mais 10 terços mais 1/4. Os 1/4 podia... na calculadora, mesmo usando a calculadora, né? A gente facilita. Tem uma simplificação ali.
Isso tudo dá 59 dividido por 30 unidades de volume. Então, o próximo exemplo eu vou mudar de vídeo.